Que bom, queridos, estarmos juntos. Já tivemos uma aula maravilhosa aqui sobre a palavra de Deus, esses capítulos de 9 a 11 de Romanos, um pedaço aí complexo, né? Mas que bom que nós podemos ter esse tempo de mergulho nas Escrituras, né? E agora juntos vamos celebrar a Deus. Meus irmãos, deixe-me dar alguns avisos aqui. Primeiro, no sábado que vem, hoje, já vamos começar por esse. Hoje à noite nós teremos cantina, tá bom? Então, hoje à noite, esfirra e guaraná por R$8, tá bom? Por R$8 a esfirra com refri. Eu falei guaraná, mas não sei se é guaraná, né? É um refri, tá? Então, venha, é para levantar recursos para a nossa EBF, tá bom? Já vem pronto para comer esfirra hoje à noite, tá? Não janta em casa não, vem comer esfirra depois do culto, tá bom? E aí aproveita para ter um tempo de comunhão também, já leva aí, tem bastante esfirra, gente, mas nossa ideia é que acabe tudo, tá? Então não perca esse tempo aí, tá bom? Então hoje à noite cantina, esfirra com refri para nós termos a nossa EBF em julho. Sábado agora nós temos o nosso encontro de homens, tá bom? Então, sábado agora, 8 horas, isso mesmo, Murilo, 8 horas, hein? Encontro de homens, aí aquele esquema, né? Vem e traga alguma coisa de café da manhã aí, tá bom? O café a gente faz aqui, né, Edivaldo? O café preto mesmo a gente faz aqui, tem pó, tem garrafa, tem filtro, tem tudo, mas traz uma coisa de comer aí, qualquer coisa que seja para comer. Descobriram que tem um monte de pó aí, viu, Carlão? Da outra vez você falou, né, da gente comprar pó, tem um monte de pó aí, que acho que veio do dia do café aqui da Páscoa, vai ter um monte aí. Então, sábado agora, não perca, queridos, é um tempo muito bom de comunhão, de crescimento, tá? Então não perca não, sábado agora, 8 horas da manhã. É emenda de feriado, mas se tiver aí, venha, tá bom? Dia 2, então sábado, tá? Lembrando também que estamos nos nossos processo de inscrição aí, abrimos inscrição para o processo de participação do Ministério de Louvor, então se inscreva aí, e aí nós teremos o período de audição, não tem a data ainda, né, mas vai ser lá em maio, tá bom? A data certíssima vai ser comunicado depois, mas se você quer fazer parte aí do Ministério de Louvor, você tem um talento nessa área, vem aí, fala lá com o Carlão. Olha lá, ó, Carlão lá, tá bom? Este homem aí de camiseta roxa, você fala com ele aí que ele vai anotar seu nome, tá bom? Depois ele te comunica aí as datas, tudo certinho, certo? Feijoada, coisa boa, hein? Não é hoje à noite é esfirra, tá bom? Mas nós teremos feijoada no dia 14 de junho. R$30, nós estamos levantando recursos aí também para as nossas melhorias aí da igreja. A ideia é nós comermos aqui, fazermos uma almoção aqui na igreja, tá bom, queridos? Dia 14 de junho, que é um domingo, tá? Na hora do almoço, porque feijoada mesmo bom é no almoço, né? Então, na janta fica pesado, né, Gilberto? Na janta dá aquele peso. Então, você come a feijoada aqui, tira um cochilinho à tarde, volta à noite para louvar a Deus, leve, descansado, trazer gratidão a Deus pelo alimento, tá bom? Então, vai ser no domingo, dia 14 de junho, tá? Agora, se você quiser comprar e levar, também é possível, tá bom? Eu sei que tem essa ideia aí que a Rio estava falando para mim, mas eu não tenho muitos detalhes, tá? Mas a ideia é a gente almoçar aqui, mas se você quiser comprar feijoada e levar para almoçar com alguém e tal, também vai ter essa possibilidade, tá bom? Então não perca a feijoada da Rose. Você já comeu a feijoada da Rose? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Não passe dessa vida para outra sem comer a feijoada da Rose, tá bom? Então é um gostinho do céu na terra. Tá bom, queridos? É isso, né? Tem mais alguma coisa, Nilson? Não? Fechou então, meus irmãos. Vamos orar? Deixa eu falar uma coisa antes. Ontem nós tivemos nosso encontro de casais aqui. Foi muito bom, foi uma bênção, uma palestra ali da Ruama sobre
comunicação e a importância de nós comunicarmos, e os casais saíram até com tarefinha, né? Saíram até com desafio. Difícil. Começou a cumprir já, William? A tarefinha ou começa a partir de segunda-feira? Segunda-feira só, né? Tá vendo, Juan? Olha o pessoal dando migué aí na tarefa que você passou. Tá bom? Mas eu quero falar isso, eu sempre gosto de lembrar e de trazer o que aconteceu também, porque nós teremos outros, né? Com outros temas, e é muito importante, e é sempre muito gostoso. Além de nós crescermos em comunhão, também sempre há um assunto trazido que nos faz, né, despertar para alguns pontos que às vezes no relacionamento vai ficando de lado, né, e nos coloca na necessidade também, nos desafia um pouco mais a andar mais, né. Não pense que agora você já está diplomado em casamento, né, daqui para frente é só, não é assim não. A vida muda, as fases vêm, as pessoas mudam, e o seu casamento hoje não é o mesmo que será amanhã. Então é importante a gente estar crescendo também nesse entendimento, nesses assuntos, tá bom? Então não perca o nosso próximo encontro de casal. Basicamente é um por mês, né, Clésio? E então a gente vai ter a data, a gente avisa, mas eu já quero deixar aqui no calor do encontro de ontem, eu já quero deixar o testemunho aí para o próximo, tá bom? Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo que nós temos voltado totalmente para o Senhor, ó Deus, voltados para a Tua palavra, voltados para a Tua voz, voltados, ó Deus, para a reflexão da graça do Senhor, ó Deus, que é o que nos forma como povo e que nos sustenta a cada dia da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, receba o nosso louvor essa manhã e que nós também sejamos lembrados, ó Deus, do Evangelho, da boa notícia, da salvação que temos em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia. Convido você que pode ficar em pé, a cantarmos ao Senhor. Um som acústico, mas também com a contribuição de vocês para adorar o nosso Deus. Sim, Senhor. Hey.
queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, que se renova dia após dia nas nossas vidas. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós leremos do versículo 14 até o versículo 21. João 3, de 14 a 21.
João 3, de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, para que suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero falar com as crianças agora. Vamos lá. Presta atenção aqui, criançada. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Imagina que vocês vão ganhar um presente. Imagina, tá? Papai e mamãe chegam com um presente. Aí chegam com uma caixa. E vão entregar uma caixa para vocês. Só que essa caixa tem uns furinhos. Ela não é uma caixa toda fechada, ela tem uns furinhos. Ela está furadinha. E no momento que ele vai entregar essa caixa para você, a caixa dá uma mexidinha. O que você acha que tem lá dentro? Um bichinho. Que bichinho? Um cachorro, Liz. Você ia ficar feliz se fosse um cachorro? Ia. O que você acha, Anne? O que tem dentro dessa caixa? Um cachorro também? É? Pequenininho ou grandão? Pequenininho, para dar para segurar na mão, né? É isso, Júlio? Você acha que é isso aí? Um cachorro? Não tem outro animal? Alguém queria que fosse um outro bicho? Qual que você queria, Fátima? A Fátima queria que fosse um gato. O Ranieri também, Fátima. Ele ama gato. Agora, pensa comigo, criançada. E se quando você abre a caixa, ao invés de ter um cachorrinho lá dentro, ou um gatinho, ou um coelhinho, o que tem lá dentro é uma cobra? Ia ser legal ou não? Diz para mim, se você ganhasse um cachorrinho de presente, você ia sentir que era um presente de alguém que te ama? Ia. Mas se você recebesse uma cobra, você ia sentir que era um presente de alguém que te ama? Não. Mas eu vou contar uma história para vocês que mostra que uma cobra pode ser um presente de alguém que ama. Duvida? Duvida? Então vamos lá. A história é a seguinte. Tinha um menino que estava lá num sítio, brincando. E aí começou a anoitecer. E ele estava brincando do lado de fora da casa, no sítio. Começou a anoitecer. E alguém falou para ele assim, olha, não se aproxima ali do bosque, porque ali à noite tem umas cobras que saem por ali. Aí ele não deu ouvido ao pai que falou para ele não fazer isso, e foi lá perto do bosque. E o que aconteceu? Apareceu uma cobra e... É assim que cobra faz? É assim que gato faz, né? Agora, né? Picou o menino e colocou o veneno dela lá na perninha do menino. Aí o menino foi correndo, chorando para o pai. A cobra me picou, a cobra me picou, a cobra me picou. Desespero, né? O que faz quando uma cobra pica? Sabe o que faz? Leva correndo para onde? Para o hospital, lógico, leva correndo para o hospital. Porque aí lá no hospital tem um remedinho, que a gente chama de antídoto, que faz com que o veneno não faça mal. Entendeu? Aí o pai botou o menino no carro, levou rapidão para o hospital. Chegou lá no hospital, botou o menino lá, falou, ele foi picado por uma cobra, tal. Aí o médico pegou o menino, olhou lá a picada na perninha dele, e aí falou assim, olha, mas
Para eu saber qual o antídoto que eu tenho que dar para ele, eu preciso saber qual é a cobra que picou ele. E eu não sei qual é a cobra que picou ele. Eu preciso do veneno da cobra para fazer o antídoto. E eu não tenho o veneno da cobra para fazer o antídoto. O pai ouviu isso, saiu correndo, entrou no carro de novo, voltou, foi lá para o bosque. Entrou no bosque escuro de noite e saiu caçando cobra. E quando passa um tempo, ele aparece no hospital com uma caixa. E dentro da caixa tem o quê? A cobra. Diz para mim, essa cobra que o pai foi lá buscar de noite, no escuro, sem medo nenhum, mostra que ele ama o filho dele ou não mostra? Mostra, viu como é que uma cobra dentro de uma caixa pode ser sinal de amor? Viu? Aí o pai pega, entrega a cobra para o médico, mas o médico olha para a caixa, olha para o braço do pai e sabe o que ele vê? 2 marquinhas de dente de cobra também. O pai foi lá, arriscou a própria vida para encontrar a cobra para salvar a vida do filho. Ama ou não ama esse pai? Ama o filho? Ama, não é? Essa é a história do texto que a gente acabou de ler. Sabia? Essa é a história desse texto que a gente leu. Porque todos nós temos um veneno dentro da gente, sabia? O nome desse veneno é pecado. E a Bíblia fala que o pecado leva à morte. Um veneno não leva à morte? O pecado também. Então fala, o salário do pecado é a morte, é o que está escrito lá em Romanos. Mas aí, para nos salvar do pecado da morte, Jesus deu a própria vida. E quando ele deu a própria vida, ele levou sobre si a morte que ia cair sobre nós. Então, em Jesus, nós temos a vida eterna. Entendeu? Então, esse presente de Deus em Jesus mostra o amor dele ou não mostra? Mostra. Na Bíblia tem uma história um pouco parecida com essa da cobra que eu contei. Lá em Números, no capítulo 21, conta que o povo de Deus estava lá andando no deserto, né? E aí começou a reclamar de Deus. Esse Deus não está com nada, eu estou com fome, eu tenho que ficar comendo esse maná aqui, já enjoei, não quero mais, eu quero comer outra coisa, me vê um cheeseburger. Começou a reclamar de Deus. Aí, por causa do pecado do povo, apareceram várias cobras no meio do povo e começaram a picar o povo. Aí o povo desesperado falou, Deus, nos dá uma salvação, livra essa cobra da gente, manda essas cobras embora. E aí Deus falou assim, vocês vão fazer uma cobra de bronze, que é um metal, né? Vocês vão pegar o metal, vão fazer uma escultura de uma cobra de bronze, vocês vão colocar ela num pau assim bem alto, deixar ela lá em cima. Todo mundo que olhar para a cobra, o veneno não vai mais fazer mal nele. Deus fez isso. Aí todo mundo que olhava para a cobra ficava bom, ficava sarado. Não tinha hospital naquela época para levar, né? Mas Deus fez um milagre. Aí João aqui, Jesus em João aqui, diz que com ele foi a mesma coisa. Jesus também foi levantado num pau, num madeiro? Foi ou não foi? Quando? Qual que era o nome daquela madeira que ele foi levantado? Cruz, muito bem, na cruz. E aí esse veneno do pecado que nós temos em nós, ele é limpo quando nós olhamos para Jesus na cruz. Ah, mas como é que eu olho para Jesus na cruz? A Bíblia fala que é quando eu creio em Jesus. Sabe o que significa crer? Confiar que Jesus é aquele que nos salva. Todo mundo, quem confia que Jesus nos salva do pecado e da morte, levanta a mão. Amém, é isso aí. Jesus nos salva. Nós temos em nós o pecado, todo mundo tem pecado, todo mundo faz o que é mal, todo mundo comete pecado. Mas quando a gente crê que Jesus nos salva, nós somos salvos. Amém? E daí para frente, o que a gente faz? O texto fala. Quem crê não é condenado. Quem não crê já é condenado. Por quê? Ele não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
E aí ele diz que vem um julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas no lugar da luz, porque suas obras eram más. Ou seja, é como se o pai chegasse lá com a cobra para salvar a criança fala, tira essa cobra daqui, eu não quero nada disso, não, e morresse. Jesus vem com a salvação, mas tem muita gente que fala, eu não quero saber de Jesus, sai daqui, eu não quero Jesus em nada, e quer viver no próprio pecado. Mas aquele que recebe Jesus como Salvador, vai viver como? Vai viver no pecado? Vai viver na luz, entendeu? Então eu fui salvo da morte do pecado, mas agora eu vou viver de maneira luminosa. Ao invés de eu ficar pecando de novo, eu vou mostrar que eu aprendi a lição, e agora eu vou viver na luz. E esse é um desafio para nós, amém? Esse é um desafio. É viver com a consciência de que nós fomos salvos, então viver de maneira transformada. Não ficar dando mole para cobra aí de noite. Não ficar dando mole para pecado por aí. Não ficar caindo na tentação. Resistir à serpente, a antiga serpente chamada diabo. Resistir ao diabo. Assim a gente vive a própria salvação de Deus. Entendeu, meus queridos? Entendeu? Assim a gente vive a salvação de Deus. A gente brinca com o pecado porque a gente esquece quão mortífero é esse veneno. A gente também brinca com o pecado porque a gente esquece o tamanho do amor de Deus por nós. Por isso que é nesse texto que Jesus, falando aqui, no seu discurso para Nicodemos, ele fala, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus com fé, não perece, tem a vida eterna. É para isso que a gente recebeu Jesus Cristo. É a demonstração do profundo amor de Deus. Depois de tudo que o pai fez, entra na floresta, pega a cobra, leva no médico, a gente fala assim, eu amo mais a morte do que a vida, eu amo mais as trevas do que a luz, eu quero viver no pecado ao invés de viver na graça. Esse é o tamanho da ofensa que a gente comete contra um Deus que nos ama. Por isso que eu acho que a gente não precisa do discurso do medo para andar na retidão. Basta nós sermos totalmente conscientes do amor. O medo é para aqueles que estão sob a ira, nós não estamos sob a ira. O que nos coloca na retidão é a gratidão pelo tamanho do amor de Deus. Amemos a Deus, meus queridos, vivendo e andando nos seus mandamentos, amém? E que a gente passe isso para as próximas gerações, Que a gente faça isso para as crianças. Elas entenderam um pouco aqui, agora já dispersaram, normal, Mas se vierem com perguntas, vocês respondem durante a semana aí para elas, tá bom? Mas que nós passemos, porque não há outra vida que não seja viver em comunhão com Jesus Cristo. E as crianças precisam aprender que vale a pena resistir ao pecado, vale a pena correr das serpentes, vale a pena viver a vida que nós temos em Jesus. Amém? Vamos orar então, queridos, abaixa a cabeça. Senhor, nós cremos, ó Pai, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Cremos que Ele nos livra da morte do pecado. E cremos, ó Deus, que a entrega de Jesus na cruz é demonstração do amor grandioso que o Senhor tem por nós. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. Obrigado, Pai, por nos dar presente tão grandioso. Nos ensine agora, ó Deus, a viver na luz. Esse mundo é cheio de tentações, tenta nos atrair para o pecado constantemente, nos faz muitas vezes nos esquecermos, ó Deus, da glória da vida ressurreta que nós temos em Jesus. Nos ensina, ó Pai, a resistir às tentações e a vencer a carnalidade pelo Espírito. E nós pedimos, ó Pai, especialmente, que o Senhor nos capacite para anunciarmos esse Evangelho. E hoje, especialmente para as crianças, que possam mais e mais aprender com seus pais,
mas também com toda essa comunidade que é a família da fé, a andarem na retidão do teu nome, gratos e conscientes pelo perdão que tem em Jesus. Obrigado pela tua bondade, Deus, e que o Senhor nos forme mais e mais à imagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.